E, a- e me contem aí, galera. A galera incomoda muito vocês com suplementos? Pra que que serve esse? Eu quero usar tal coisa. Isso aí tá uma loucura na nutrição, né? Isso tá uma loucura na nutrição. É todo mundo usando tudo e a maioria não funciona pra nada. É bravo. Eu sou um cara, a galera gosta de me chamar de cético, né? Por causa disso. Mas eu falo, não sei se vocês estão na The Grand School já, se viram a aula sobre suplementos de testosterona, né? Uma coisa que eu falei foi, gente, eu seria o cara mais feliz do mundo se todos os suplementos funcionassem porque eles prometem, né? Vocês não acham? Pô, imagina, um monte de suplemento funcionando para emagrecimento, para hipertrofia, para performance. Poxa, por exemplo, se fosse pensar em hipertrofia, meus atletinhas lá de 18 anos, 19 anos, imagina, né? A gente ia trabalhar com isso. Se fosse para performance. Agora, infelizmente, tá? A gente tem muito pouco. Inclusive, galera, os grandes experts da área, eles trazem algo com relação assim, ó, mais de 90% dos suplementos não tem aplicabilidade para o que eles prometem. Vocês têm ideia do quão perigoso é isso? Do quão absurdo é isso? Né? Então, hoje, a gente precisa de fato ter uma base sólida na literatura. Falei isso, inclusive, também na aula na The Grand School. Gente, os nossos pacientes não são cobaias. Os nossos pacientes não são cobaias, né? Então isso tem que ficar muito claro. Galera, mas não faz mal. Tá, como assim? Sair dinheiro do bolso não é fazer mal? Sem trazer nenhum benefício? Será mesmo? Então faz mal sim, né? Eu percebo que a galera acaba gastando muito com coisa que não tem valor, não tem aplicabilidade. Então é muito importante que a gente saiba como diferenciar o que é um, um suplemento que tem validação técnica, que tem validação científica e que a gente de fato possa trazer benefício para o nosso paciente, né? Ó, a Letícia trouxe o seguinte: formando esse ano, agora estou no estágio clínico. Temos alguns casos de pacientes que querem muito suplemento. Por quê, né? Porque, e já vou fazer um alerta aqui, hein? Nada contra as outras profissões, mas olha só, a gente está dando bobeira. De fevereiro de 2025 foi possibilitado para médico e nutricionista. An- Anteriormente, se eu não me engano, era só Nutri. Médico pegou a parte também de suplementação. Já é um problema, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser nutricionista. E agora, farmacêutico pode prescrever suplemento também. Nós estamos ficando para trás. E aí, sabe como é que funciona a linha de prescrição da galera? É assim, ó. Tu pega uma via bioquímica, muitas vezes sem pé nem cabeça. Então vamos lá, quem teve aula de bioquímica comigo, né? Vai lá, pega uma rota bioquímica totalmente aleatória. Olha, se BCA estimula a via mTOR-C1, então se eu jogar BCA para dentro do meu paciente, ele vai ter muito estímulo de hipertrofia, como se fosse uma coisa tão simples assim. Só que o que acontece no fim das contas, né? Normalmente é basicamente um paciente que vai fazer um xixi mais caro, né? Letícia, eu vou te dizer, porque, sinceramente, nada contra. Tem, como eu te falei, muitos amigos, muitos pacientes, muitos colegas da profissão, mas a galera da medicina perdeu muito espaço nesse sentido, né? E só que a gente tem muito pouca proteção. Hoje em dia, por mais que não possam prescrever dieta, eles prescrevem, não acontece nada. Então a gente, ó, por que que essa aula é muito importante? Essa aula não é eu pegar e ficar inventando moda. É porque se tal suplemento funciona para. Aí pega toda uma rota bioquímica lá, sem pé nem cabeça, e começa a inventar coisa para vocês, para no final eu pegar e dizer, e por isso prescreve glutamina para tal pessoa. Tá, mas não tem evidência. Um exemplo, né, galera? Não tem evidência disso. Não, essa aula é importante porque aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte.
Eu vou mostrar o seguinte, não, olha só. Como é que tu analisa. Deixa eu trazer o microfone mais para perto de mim. Senão fica esse barulhão. Como é que tu analisa a possibilidade real de utilizar um suplemento? Então, como é que tu chega na seguinte tomada de decisão quando vocês começarem a atender na prática clínica, tá, galera? É assim, ó. Não, beleza, então tá. Aqui tá decidido. Eu vou fazer o meu paciente gastar com esse suplemento porque faz sentido. Nesse caso faz sentido. Entende? Então hoje a gente vai esmiuçar isso, galera, tá? Não se preocupem, eu não vou tomar um tempo absurdo de vocês, tá? Não vou tomar um tempo absurdo de vocês, vai ser uma coisa de certa forma breve, claro, vão ter muitas dúvidas, mas a ideia é discutir à luz das evidências, de fato. O que que a gente tem hoje com relação à suplementação e o que que a gente pode realmente aplicar para o nosso paciente, certo? Então, se preparem que a coisa vai pegar fogo. Vocês já estão vendo meus slides aqui, né, galera? Já está aparecendo aí para vocês, tudo certinho. Para quem, eu acredito que todo mundo aqui me conheça, né? Mas, enfim, o meu nome é Fabrício de Grandes. Eu sou formado em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas, em educação física também pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho especializações, mestrado, doutorado na área e atuo também como docente, além de nutricionista clínico, esportivo, né, galera? Sou proprietário da The Grandes School, que é a minha escola de nutrição, onde eu tenho diversas aulas, diversas não, para ser bem sincero, dezenas e dezenas de aulas que vêm sendo montadas há bastante tempo, tá? Onde tem aula de suplemento, obviamente, mas de interpretação de exame, de prescrição de dieta, de captação de paciente, de avaliação e tudo que vocês possam imaginar, onde uma galera lá já está presente, está curtindo bastante. Então, vamos com tudo, pessoal. Bora. Deixa eu passar aqui. Bora. Então tá. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Primeira coisa é a gente entender o que que é evidence-based, certo? O que que é evidence-based? Não quando a gente tinha aqueles papos lá de 1980, 1970, que as nutris mais das antigas, né, falavam o seguinte: olha, meu filho, tu tem que ter equilíbrio. Primeiro, tu tem que começar pensando na dieta. Gente, isso aí não morreu ainda, tá? Isso é um fato. Porque o que que a galera faz, independente, inclusive, de ser atleta ou não? E quem discordar de mim aqui, ó, a colega já falou, é verdade, no estágio que eu tô fazendo, direto chega o pessoal fazendo uso de suplementos, ou mesmo querendo utilizar qualquer coisa de suplemento, porque o pessoal basicamente inverte a pirâmide. A galera inverte a pirâmide, certo? Muito suplemento que não tem nenhuma valência na literatura e não tem nenhuma valência na prática, certo? Onde a gente vai pegar ele e sair usando. Por quê? Porque o nosso atleta ouviu de um colega do esporte, ou o nosso paciente, a nossa paciente. Isso acontece, é muito curioso, porque acontece em todas as gerações, né, galera? Então é paciente idoso, é paciente jovem, é paciente com doença, sem doença, porque agora tem uma linha de pensamento que é suplemento para tudo que tu pode imaginar. Então, se tu tem esteatose hepática, tu vai utilizar esse suplemento. Se tu tem diabetes, tu não precisa de remédio, tu vai utilizar esse suplemento. Isso tem um problema tão grande que muitas vezes ele assim, é difícil de mencionar o tamanho do problema que a gente encontra quando, por exemplo, a pessoa realmente acredita numa situação muito perigosa, por exemplo, vamos lá, vamos citar aí uma esteatose grau 3, né? Um diabetes mellitus tipo 2, que está completamente descontrolado, a pessoa está se acordando com uma glicemia de 200 e pico, e que ela acha que utilizar um suplemento vai substituir a medicação. Isso, isso aí ela tinha que ter pensado lá no início, né, galera? Antes de deixar se instalar o problema. Só que
a gente tem um grande problema que eu vou dizer para vocês, é compreensível. Qual é? Hoje, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar, hoje, né, a gente tem uma sociedade completamente ansiosa que quer resultados para ontem, né? Então a galera vai lá, passa 40 anos criando um hábito, 30 anos criando um hábito e espera do nutricionista uma mudança drástica em um atendimento que foi realizado durante 1 hora em 30 dias. Vocês vão passar por isso. Recado extra da aula de suplemento: não se frustrem, tá? Não se frustrem, vai ter muito paciente. Aqui, eu gosto desse papo aqui com os alunos, com os nutris, com os futuros nutris, que é um papo colega para colega, futuro para e futuro colega, né? Que é o seguinte, muita gente vai depositar as frustrações em vocês. Exemplo, a galera vai procurar vocês com a expectativa de que, não, se eu estou indo no nutricionista, a coisa vai ser solucionada. Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Eu já tive paciente que teve a audácia de me falar que não teve tempo de abrir a dieta. Eu nunca vou me esquecer isso em consultório. Aí o cara me falou isso e eu falei, não, mas peraí, como assim? É um aplicativo? Ele, pois é, acabou não tendo tempo, muito trabalho, muito. E eu, não, peraí, tu sabe que eu sou o nutricionista mais compreensível do mundo. Agora, aí eu peguei e mexi com ele, abri o celular e abri na frente dele, assim, deu, tá aberto. Demorei 5 segundos aqui. Não é possível, né, galera? Então a gente tem que se precaver disso. E normalmente a galera que vai fazer isso com vocês vem daqui. Vem daqui. Eu gostaria muito que todos os meus pacientinhos viessem daqui, que é iniciar a proposta no entendimento do que é um modelo de dieta bem feito, do que é uma estratégia dietética que muitas vezes tem atleta que eu trabalho de elite que muitas vezes nem precisa de fruque-fruque, né, na parte de suplementação, quando existe uma estratégia bem estruturada. Eu até postei agora há pouco no Instagram, né? Tá fazendo uma ideia de recarga de carboidrato com meio maratonista, né? Então, quando a gente estrutura algo bom para aquele paciente, suplementos, isso não é clichê. Isso não é clichê, galera. Isso se mantém desde lá da década de 60, de 70. Suplementos serão o último ponto da pirâmide. Mas aí, né? Ó, vou parafrasear as minhas futuras colegas, né? Formando esse ano, né? A galera querendo, na ansiedade de se formar, é ou não é? Então, onde eu quero chegar? Bom, todo mundo, né, pessoal? Todo mundo tem ansiedade. Se vocês me perguntassem assim, professor, tu queria já ter tudo que tu foi construindo na tua carreira no outro dia que tu entrou na nutrição? Óbvio, óbvio. Ninguém entende e muitas vezes ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo, né? Porque a gente vive numa população com níveis de ansiedade extremamente altos, certo? Então vamos lá. O que vai definir, galera? O que vai definir como que eu vou tomar a decisão de chegar num suplemento? Primeira coisa que eu pergunto para vocês já viram essa imagem? Eu sei que está em inglês, mas eu vou trazer aqui para vocês, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tá escrito meta-análise e revisão sistemática, né? Recomendações de prática clínica, ensaio clínico randomizado, estudos de coorte, estudos de caso controle, né? Relato de caso, estudos com animais. Vocês já viram essa pirâmide, essa imagem, independente se é em inglês ou português? Comentem aqui no chat para mim, por favor. Falem aqui no chat para mim, por favor, se vocês já viram. Se não viram, digam que não viram. Não tem problema. Não, não. Tá. Boa. Pessoal, o negócio é o seguinte. Essa é uma pirâmide, talvez uma das pirâmides mais importantes da vivência acadêmica de vocês, galera. Essa é a pirâmide de evidências, que foi revista, inclusive, lá por 2014, e a gente se mantém nessa ideia. Ela basicamente diz o seguinte:
ela basicamente diz o seguinte: tudo tem uma hierarquia para chegar até aqui, certo? Não sei se está aparecendo laser, mas enfim. Tudo tem uma hierarquia para tomada de decisão. Por que vocês acham que médicos sérios, e por isso que eu falo isso para vocês, a gente tem que se posicionar e ocupar esse espaço? Eu sei que, assim como na medicina, assim como na educação física, na psicologia, vai ter muito trambiqueiro por aí. Agora, a gente tem que se posicionar como profissional sério, não que a gente exclua a prática. Pô, vocês vão dizer para mim que eu sou um cara que fujo da prática? Não. Eu atendo rotineiramente, além de trabalhar com a vida acadêmica, no caso de docência, de dar aula, fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas eu tenho muito a prática clínica. Agora, a prática baseada em evidências, ela não se sobrepõe à evidência, certo? A prática não se sobrepor arara, é isso, sobre a evidência. Porque como que muitos gostam de falar, não, mas é que é, eu vi que com aquele paciente que é um caso específico funciona. Pessoal, para isso que existe isso aqui. Estudo de laboratório, estudo em animal. Os nossos pacientes não são cobaias. Não é nos pacientes que a gente vai testar algo que nem passou direito até chegar aqui, certo? E isso, pessoal, a gente tem que estar precavido na nutrição. A gente tem que estar precavido disso na nutrição, porque toda hora, vai aparecer, tá? Proposta de suplemento novo. É muito louco isso. Quem tá na vivência prática que nem eu, vai acompanhar o seguinte, tá? Vai acompanhar o seguinte, pessoal. Às vezes, tu nem sabe o que é o suplemento e ele já tá rodando no mercado. Tipo, tu fica assim, não, peraí, mas eu nem tinha lido que esse suplemento tava rodando no mercado, mas o que que é isso? Que suplemento é esse? Né? Isso acontece direto, galera. Quem tá na prática clínica vai observar isso. Então a gente precisa muito estabelecer, certo? Estabelecer uma, uma rotina de pesquisa, entendimento e aplicação na prática clínica. O que envolve essa rotina, galera? O que envolve essa rotina? É sempre que surge algo novo, a gente ir para campo de pesquisa. Então vamos lá. Surgiu a possibilidade de um suplemento chamado ômega 3. Eu nunca ouvi falar, né? O que eu vou fazer? Eu vou analisar à luz das evidências o que a literatura me traz. Então, por exemplo, uma grande pergunta que a gente vai se fazer que acontece muito na área de suplementação, tá, galera? E aí o pessoal esquece disso, meu, os trabalhos que tem hoje sobre esse suplemento, eles são trabalhos financiados pela mesma empresa que produz, porque isso acontece muito. Se isso é um fato, eu passo adiante. Eu nem leio esse trabalho. Porque a gente brinca, né, na parte da ciência que assim, ó, todo resultado é resultado. Muitas pessoas acreditam que quando vão fazer uma pesquisa, elas precisam encontrar um resultado positivo. Não. Por exemplo, se tu encontra um resultado negativo no teu trabalho, isso é resultado também e tu tem que transmitir à sociedade. Olha, eu pesquisei ômega 3 e eu vi que na verdade o ômega 3, inclusive, ele pode piorar o teu perfil LDL, o teu perfil lipídio. Cara, eu preciso trazer isso para a sociedade, sendo ético. Mas qual a chance de uma empresa que paga os seus pesquisadores para pesquisar sobre o produto, levar para a sociedade evidências negativas sobre o produto? Nenhuma. Nenhuma. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que grande parte dos testes dos suplementos, muitas vezes, eles fazem um salto muito grande de experimentação animal para jogar para o comércio, para jogar para o consumo. Então, por exemplo, não desmerecendo, inclusive eu trabalhei no mestrado e no doutorado com pesquisa em animal, tá, galera? No caso, com dietas, e foi extrato de cogumelo e dietas de restrição calórica para doença cardiovascular.
Então não estou desmerecendo, né? Mas é um fato, que entre um suplemento fazer efeito num animal e fazer efeito num ser humano, tem uma infinidade de situações que antecedem. Então vamos lá. Essa base de evidências, ela diz o seguinte: a gente tem uma hierarquia, né? Essa hierarquia, por exemplo, ela vem da hierarquia mais baixa para possibilitar utilizar. Aqui nós estamos falando de suplemento, tá, galera? Suplemento alimentar. Até uma hierarquia mais alta, que são as guidelines recomendando. Por exemplo, hoje a gente tem bem estabelecido na literatura que creatina serve para força e potência, que o whey protein serve como forma de oferecer mais proteína, que cafeína serve para bloquear os canais de adenosina e oferecer mais desempenho em algumas situações. A gente tem isso bem estabelecido, inclusive com recomendações de prática clínica. Ai, professor, como é que eu busco isso? Não é o momento agora, mas vocês vão ver lá no próprio grupo de estudos, não saiam dali, né, gente? Onde eu vou mostrar para vocês como se tem esse tipo de pesquisa e tal, como a gente analisa esse tipo de pesquisa, né? Porque é uma coisa bem demorada para a gente entender, tá? Mas tudo até chegar ali não é uma evidência. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, galera, dentro do Instagram. Ah, porque o professor Fabrício falou, por isso que é um baita suplemento. Gente, isso aí não é evidência de nada. Isso não é evidência. Porque um expert falou, quer dizer então que indubitavelmente eu vou utilizar aquilo. Não funciona assim, galera. Mas com certeza não funciona assim, certo? Para a gente chegar na tomada de decisão, definitivamente não é uma opinião de um expert, seja ele um expert do Instagram, seja ele um expert da ciência, seja ele. E detalhe, pessoal, a galera utiliza a opinião de expert, certo? E expert do Instagram, não é nem expert do expert de base científica, um expert que trabalha mesmo com o campo de ciência, o campo da prática. É um cara que tem shape, falou que o troço funciona. Recentemente eu vi passando, inclusive, com um cara bombadão assim, falando assim, ó. Ah, porque bicarbonato de sódio é o melhor suplemento que existe. Para quem? Para quê? Bicarbonato de sódio é um bom suplemento. Mas, por exemplo, na musculação ele não tem valia nenhuma. Na maratona também não. Para eventos que durem bem menos e tenham mais intensidade, talvez sim. Então, tudo tem onde a gente vai utilizar esse suplemento, para quem, por quê, certo? Então a gente vai passar de estudos de caso controle, de corte, né, ensaios clínicos que daí já começa a trazer. Então, por exemplo, o que é um ensaio clínico, galera? Eu estou trabalhando agora com uma pesquisa que a gente vai utilizar citrulina malato com nadadores, adolescentes, num teste específico de natação. Então, por exemplo, vamos supor que eu veja que a citrulina trouxe efeito positivo para aquele grupo. Bom, pô, isso é uma evidência legal. Já deixa o suplemento em xeque, digamos assim. Já deixa tipo, ó, não, pô, quando vê usar esse suplemento, pode ser uma possibilidade para aquele grupo. Agora, o alto da prática clínica é quando a gente tem meta-análise ou, especialmente, né, recomendações de prática de grandes organizações como o American College de Medicina Esportiva, né, o American College of Sports Medicine, né, o famoso ACSM, recomendando, por exemplo, que sim, tu pode utilizar uma creatina é, em sujeitos que queiram aumentar a força. Tu pode utilizar uma, um ômega 3 em sujeitos que buscam um estado de anti-inflamação, por exemplo, certo? Então é imprescindível que a gente se baseie a nossa prática clínica na real ciência, não na ciência do Instagram, né, galera? Então vamos lá. O negócio é o seguinte: hoje a gente classifica os suplementos de diferentes maneiras, tá?
Porque muita gente acha que a gente só vai dividir o suplemento, por exemplo, se ele é pó, se ele é cápsula, se ele é líquido, se ele é gel. Não, a gente tem várias formas de classificar um suplemento, certo? Inclusive, a gente tem formas, inclusive, que levam em consideração a eficácia dele, né? Então, por exemplo, eficácia comprovada, evidência moderada, evidência limitada, sem evidência, certo? O que que vocês precisam entender? Aqui no Brasil, a gente define suplementos como produtos para ingestão oral destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, enzimas, probióticos, isolados, combinados, substâncias bioativas, e eles diferem, olha só que loucura, eles diferem de medicamentos porque eles não têm finalidade terapêutica. Então, por que que, por exemplo, vocês vão ver vários produtos alegando resveratrol para tratamento da ansiedade? Estou inventando aqui. Então, mas espera aí. Se funciona tanto para ansiedade, por que que não classificam, se é tão terapêutico, por que que não se classifica ele como um medicamento? Será que tem tanta evidência assim? Fica o questionamento. Por quê? Porque eles se diferem dos medicamentos justamente por não ter finalidade terapêutica, certo? Então, e esse conceito no Brasil é bem parecido com o que é em outros locais, como nos Estados Unidos, na Bélgica, na Holanda, na Austrália, no Canadá. É parecido, não é a mesma coisa, mas é bem parecido. O que importa é aqui no Brasil, né, gente? Então vamos lá. A gente vai classificar eles por composição, né? Então, a matéria-prima predominante, né? Por exemplo, lá tem os proteicos, né? Como whey protein, a caseína, as proteínas vegetais, né? A albumina. A gente tem os carboidratos, que vamos citar aqui a dextrose, a maltodextrina, o oximase. Os lipídicos, né, que são os triglicerídeos de cadeia média, o ômega 3. A gente tem os de micronutrientes, os de vitamina D, complexo B, os minerais, ferro, zinco, os poli, né, que são os polivitamínicos, poliminerais, são combinações. A gente tem os ergogênicos, né? Na verdade, a gente classifica eles como ergogênicos ou compostos de interesse esportivo. Por que ergogênicos, galera? Por que ergogênico? O que é um ergogênico? Ergo é trabalho, do grego. Gênese, né, é produzir. Então, ergogenia significa produzir performance, produzir trabalho, né? Então, eles são de interesse esportivo, né? Creatina, betalanina, cafeína, bicarbonato de sódio, nitratos, certo? E a gente ainda tem as enzimas e os probióticos nessa classificação por composição, né? As enzimas digestivas, lactase, os probióticos, os bifidobacterium, os lactobacilos. A gente vai ter a classificação por finalidade. Então, por exemplo, suplemento nutricional, que é repor carência, ferro, vitamina D. Suplemento de saúde, né? Então, fibra, ômega 3, probiótico. Suplemento de performance, né? A gente classifica também os próprios que eu já mencionei, creatina, cafeína, né? E suplementos de estética, né? Ou controle do peso, que são prometidos para isso. Não estou dizendo que funciona, mas são prometidos, como termogênicos, chás concentrados, assim, 112% deles sem evidência comprovada, certo? Infelizmente, tá? Porque eu gostaria de tomar um suplemento e emagrecer. A gente tem por classificação, né, de evidência científica, principalmente pelo Comitê Olímpico Internacional e a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Tem aqueles que têm forte evidência ou eficácia comprovada, a creatina, a cafeína, o bicarbonato, as proteínas, os carboidratos. Aqueles que têm evidências moderadas, os nitratos, o ômega 3, a vitamina D, certo? Evidência limitada ou inconsistente, daí a gente vai estar falando da glutamina, da tribulus, do ZMA, né? E os sem evidência, que principalmente a maioria ali dos testo booster, falei, como eu mencionei, né? Falei na última aula que eu gravei para The Grand School sobre os suplementos de testosterona, a gente citei vários ali, maca peruana, tribulus, ZMA, enfim, vários aí que prometem o aumento de testosterona,
né? A maioria é baseado no marketing. E a gente tem os por forma de apresentação clássicos, né? Aí em pó, a gente tem cápsula, a gente tem líquido, a gente tem os de géis e barras também, certo? A, a segurança de um suplemento, galera, os limites sempre vão ser definidos pela Anvisa, tá? Só a título de curiosidade para vocês. Então, no Brasil, a gente tem uma RDC específica, que é a 243 2018, né? Que vai trazer definição, lista positiva, substância bioativa, probiótico, enzima, a rotulagem, né? Proibição de alegação terapêutica, né? Então, se vocês forem ver o ômega 3, ele não vai ter a alegação de que melhora o teu perfil lipídico, apesar de existir algumas evidências de que ele pode contribuir com isso de alguma forma, né? A gente não vai ver a alegação de que, deixa eu pensar, os compostos bioativos do whey protein podem contribuir com a prevenção de doenças, e tem evidências disso também, certo? Regulação glicêmica também, porque eles não são medicamentos, certo? Agora, como é que chega na nossa mesa, entre aspas, né? Ficou feio esse slide, mas só para vocês entenderem, né? Então, como é que chega na nossa mesa, tá? Como é que chega até um suplemento tá no potinho lá e nos dizer assim, compre isso aqui, vamos lá, vamos lá. O negócio é o seguinte: primeiro, na pesquisa e desenvolvimento se identifica a substância. Então, se olha, ó, tem molécula, tem nutriente, tem um composto em potencial ali que a gente identificou, né? E que parece fazer sentido. Dessa forma, a gente vai para os famosos ensaios pré-clínicos, que vão ser testes em modelos animais ou até celulares, né, para avaliar mecanismo, para avaliar principalmente toxicidade. Então, por exemplo, quando eu estudei os extratos de cogumelo que eu mencionei para vocês, eu avaliava até que ponto os ratinhos não morriam intoxicados com cogumelo. Isso é muito importante para os seres humanos não utilizarem o suplemento a ponto de morrer. Então, quem não viu recente não, foi ano retrasado, um personal trainer lá do Reino Unido, que ele se enganou lá, pode pegar a cafeína em pó, e aí ele se enganou e botou na batida, achando que era whey protein. Ou seja, imagina, cafeína tu costuma consumir 0,3 gramas. O cara consumiu 100 vezes isso, né? Então ele teve um efeito tóxico da cafeína e faleceu, né? Tendo até uma parada cardíaca. E aí se sai para formulação inicial. Então vai se definir, ó, dosagem, apresentação, se é pó, se é cápsula, se é líquido, e aí que a gente vai para os ensaios clínicos. Então vai para segurança em humanos saudáveis, numa pequena amostra, eficácia em grupos específicos, por exemplo, atletas, indivíduos com deficiência. Uma fase 3, que são estudos para comprovar a segurança, a dose ideal em seres humanos. E a fase 4 é quando já está no mercado, que é monitorar efeitos adversos, novas indicações. Então, se der algum problema, aí eles vão saber depois. Legal, né? No Brasil, a Anvisa que regula isso. Então, o produto vai se regular num suplemento alimentar, né? Ou até num alimento para atletas. Eu acho, inclusive, bem bizarra assim, a classificação que a gente tem no Brasil. Mas tudo bem, né? Onde a gente vai normalmente importar isso e com base num dossiê técnico de analistas da Anvisa, né, que vai incluir os estudos, composição, segurança, eficácia, né, vai se registrar, né, e se trabalhar em cima da produção. Essa produção vai ter as boas práticas, controle do lote, rotulagem, que é aqui no Brasil isso é interessante, é bem mais chato do que nos Estados Unidos. Eu acho isso bem interessante, inclusive. Só que às vezes até muito chato, mas tudo bem, né? E aí a gente passa para a distribuição, né? Que vai ser ou a produção nacional ou a própria importação, né? E levando para os canais de venda. Então, loja especializada, e-commerce, né? E aí a gente vai ter a vigilância sanitária local, que se não tiver registro ou tem alegação ali não permitida, que muitas vezes vai acontecer por denúncia, etc., aí vai se recolher esse lote, enfim, né? Então, por exemplo, se no meu estudo que eu estou fazendo de citrulina, não vai acontecer, tá, galera? Porque já passou por. Vou assustar vocês aqui, mas vamos supor
um dos sujeitos que eu tô verificando lá no estudo teve um infarto, né? Gente, isso tem que ser notificado, né? E aí vai passar por uma nova avaliação, né? Mas o troço já está rodando ali, já está circulando, né? Então, em resumo, é isso. Se descobre cientificamente, se valida, se aprova pela Anvisa, produz ainda com controle da Anvisa e aí se distribui. Então, a Anvisa ela vai participar da etapa mais crítica, né? Que é a regularizar, né? Então, eu particularmente, eu sou um crítico com algumas coisas com relação à Anvisa, mas em relação de cuidado com isso, eu acho que o Brasil está muito bem servido, tá? Por incrível que pareça. Para vocês terem uma ideia, galera, nos Estados Unidos, um a cada um a cada 10 sujeitos, né, que caem no doping é por causa de suplemento contaminado. Um a cada 10 é por causa de suplemento contaminado. Que tal? Pesado, né? É. Pois é. Um a cada 10. Uh, enfim, né? Um a cada 10 aí é por causa de contaminação. Eu acho isso absurdo. E aí, voltando aqui, né, galera, a gente vai ter, quando se trata de nível de evidência, a gente precisa analisar a real necessidade de cada suplemento. Então, por exemplo, a gente tem na creatina, a gente tem na maltodextrina e no whey quando necessário, a gente tem na vitamina D, no ferro, cadê aqui? No zinco, quando deficiente. Falei muito sobre isso na aula de testosterona, inclusive. Quando deficientes. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar, e não adianta eu fazer uma decoreba para vocês e falar suplemento por suplemento, qual funciona, qual. Cara, isso aí é muito análise junto com o teu paciente. Por quê? Porque eu posso te dizer assim, cafeína tem evidência altíssima. Eu já fiz um trabalho com cafeína, inclusive tem um resultado super positivo. Agora, tu pode me dizer o seguinte, tá, beleza, Fabrício, mas o meu paciente, ele faz levantamento de peso olímpico. Aí a cafeína não serve para nada. Entenderam? Então, a gente tem que chegar na prática clínica numa conclusão crítica se realmente esse suplemento vai ter validação para aquilo que ele serve. E por que, galera, que vários suplementos de fato não têm validação? Vamos pensar o seguinte: um suplemento que já está bem claro assim que não funciona para praticamente nada é os aminoácidos de cadeia ramificada, os famosos BCA. Vocês já devem ter ouvido falar que os BCAs não funcionam, né? Isso é verdade. Por quê? Por quê? Se a gente for analisar a proposta do BCA é a seguinte: a proposta do BCA é que, ó, a partir do momento que tu consome o BCA, acompanha esse raciocínio, tá, galera? Vai ser muito importante. A partir do momento que tu consome o BCA, tu vai ter, é, tu vai aumentar a tua síntese proteica porque tu estimula ali a via mTOR-C1. Sabia que isso é verdade? Se eu disser para vocês que isso é verdade. Consumir leucina, isoleucina e valina, os famosos BCAAs, aumenta, de fato, a ativação da via mTOR, sinalizando hipertrofia. Mas eu vou contar outra coisa para vocês. Sabe onde é que tem leucina, isoleucina e valina? Em quase que é tudo que é proteína animal. Quase que é tudo, não. Todas as proteínas animais têm. E inclusive algumas proteínas vegetais. Soja, por exemplo. Amendoim. Ou seja, é muito fácil de buscar BCA de maneira exógena. Por isso que quando a gente vai para os trabalhos sobre BCAA, a gente começa a ver o seguinte: bom, peraí, realmente parece que não tem evidência para hipertrofia. Vai ser só um xixi cara, porque basicamente tu já atinge quantidades máximas, tu nem vai conseguir sintetizar mais do que aquilo só com comida. Então isso já parte para duas perguntas. Um é, cara, o que estão me prometendo nesse suplemento, seja BCA ou não, tem base na literatura ou é só uma extrapolação?
E eu já vou trazer vários exemplos de extrapolação. Além disso, beleza, tem evidência, mas eu não consigo atingir uma dose máxima através de comida, porque se eu consigo através de comida, é para isso que a gente foi criado, né? É para isso que o Nutri foi criado, né, galera? Então, pô, se eu não consigo através de comida, ó, quer dizer, se eu posso conseguir através de comida e eu não estou conseguindo oferecer isso para o meu paciente, será que é o meu trabalho está surtindo efeito? Né? Então, esse é um ponto muito especial. Além disso, esse lance da extrapolação, galera, isso aí, eu preciso que fique muito claro para vocês, tá? Se a gente abrir rotas bioquímicas, para quem teve aula de bioquímica comigo vai se lembrar, cara, muita coisa serve de substrato para muita coisa. Então, por exemplo, zinco, magnésio realmente participa da produção de testosterona. São cofatores para reações que vão participar da produção de testosterona. Agora, isso quer dizer que supradosar zinco e magnésio vai aumentar a tua testosterona de maneira significativa? Não. Não. Não e não. Entende? Agora, a gente tem uma outra linha de pensamento. Existem outros suplementos que realmente fazem isso. Por exemplo, a gente tem evidências que creatina, por ter muito pouca quantidade nas carnes, suplementar ela vai trazer benefício. E o nosso corpo consegue sintetizar aquilo, consegue acumular a fosfocreatina para dentro do músculo, certo? Agora, vários e vários suplementos que a galera promete para vocês através de uma rota bioquímica, extrapolando aquilo, que, cara, não, peraí, beleza, eu entendi. Realmente, olha, a coenzima Q10, ela atua ali na cadeia de transporte de elétrons. Mas o que que a gente tem nisso aqui, ó? O que que a gente tem aqui? Já tem recomendações? Ou tu tá só especulando uma coisa e quer que eu teste o meu paciente de cobaia? Já tem recomendações para eu usar esse suplemento? Ou tu tá só querendo que eu teste algo com o meu paciente que nem tem evidência, eu vou fazer ele gastar? Aí por isso que vocês veem, sabe o quê? Rios de dinheiro com aquelas folhas de manipulado. 90% não funciona para nada. Vai ser o famoso xixi caro do paciente. Só que a galera se ilude com aquilo, certo? Aí a galera fala assim: ah, mas comigo eu melhorei, não sei o quê. Tá, não, peraí. Não, peraí. A gente não tem. O eu acho ou comigo funciona, ele nunca vai servir de parâmetro, gente. Por quê? A não ser que tu me diga o seguinte: não, olha só. Realmente, eu fiz exatamente o que eu estava fazendo antes de usar o suplemento. Eu me alimentei com as mesmas calorias, os mesmos macronutrientes, os mesmos micronutrientes. Eu estou gastando a mesma, exata, a mesma quantidade de energia que eu estou gastando antes. Eu não tenho nenhuma mudança, eu não estou fazendo mais exercício, nem menos. Eu não estou comendo mais nem menos. Eu não estou dormindo mais nem menos. É por isso que daí a gente vai dizer, não, realmente, esse suplemento funcionou para isso. Então, por isso que a gente precisa dos trabalhos para dizer que algo funciona. Porque nos trabalhos é que a gente vai ter, estão vendo isso aqui, ó? Randomização, controlado, a gente vai controlar todas as variáveis que podem enviesar a análise se o troço funciona ou não. Por exemplo, nesse estudo que eu estou falando da citrulina, a gente vai controlar o que os caras estão comendo. Porque não adianta, tipo, a pessoa seguir fazendo. Desculpa, simplesmente adicionar um suplemento, mas aí, adicionou mais um remédio, adicionou mais. Fez mais atividade física, tá dormindo mais, tá comendo melhor? Não, gente, então não tem como eu atribuir ao suplemento essa melhora, gente. Isso não é uma evidência para a prática clínica, pessoal, pelo amor de Deus. Isso tem que ficar muito claro para vocês, galera. Isso tem que ficar muito claro. Nós, como profissionais, além da gente saber se comunicar com leigos, a gente precisa ter um feeling muito importante de criticidade científica e prática. E isso é a famosa prática baseada em evidências. É saber isso aqui, ó. Não saiu ainda, tá, pessoal? Sei que já tá rodando ela há bastante tempo, mas falta pouco, tá? Não saiu ainda, tá? Sei que vocês gostam bastante. Eu tô gostando, adorando, inclusive, que ninguém saiu da aula. Vocês são meio nerd, assim, que nem eu, né? Então, vamos lá. É por isso que na prática clínica a gente vai fazer diferentes perguntas antes de chegar
na real necessidade de utilizar um suplemento com aquele paciente. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é, cara, o que que essa pessoa quer? O que que essa pessoa quer? Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês de, o cara que, bicarbonato é o melhor suplemento. Mas, cara, o meu paciente quer hipertrofia. Bicarbonato não faz nada na hipertrofia, gente. E aí a galera recomendando bicarbonato pro cara que quer hipertrofia porque viu um bombado falando que funciona. Gente, bicarbonato funciona para várias coisas, mas não para hipertrofia, por exemplo. Então, a primeira coisa para chegar na necessidade do uso é qual é o objetivo do meu paciente? É emagrecimento, beleza. Tem suplemento que eu possa hoje adicionar na rotina daquele paciente e ele realmente vai ter benefício daquilo? Então, estabelecer a real necessidade desse uso. Então, vamos lá. Vamos lá. O meu paciente, ele está buscando emagrecimento, certo? Só que ele não tem ainda uma dieta com deficiência energética. Ele não tem um modelo de treino que faça sentido na hipertrofia, que seja. Faz sentido eu utilizar um suplemento como a L-carnitina, que tem uma evidência totalmente limitada, inclusive realmente trazendo para baixo as evidências dela, num sujeito que busca emagrecimento? Faz sentido? Eu afirmo para vocês que não. E aí vocês vão vir para cá. Hipertrofia, que nem eu mencionei para vocês. Olha, professor, mas eu queria testar o BCA, porque eu vi que um cara bonitão lá do Instagram falou que funciona. E aí vocês vão fazer o seguinte, não, peraí. Eu não consigo atingir isso com comida. Eu não consigo, por exemplo, atingir a quantidade de proteína para aquele meu paciente com comida, porque daí a gente pode pensar num whey protein, né? Agora, as recomendações que eu tenho de proteína na dieta. Tem uma aula disso, de recomendação proteica na The Grand School, agora que eu me lembrei. Tá? Assistam, quem tá lá na The Grand School, assista, inclusive. Tem recomendação para 2 gramas de proteína por quilo de peso. O meu paciente está comendo 2,2 gramas. Para que eu vou adicionar o whey para ele? Qual a vantagem disso? Ele vai basicamente excretar aquilo, né? Em forma de ureia. E depois a gente vai pensar, não, peraí, não. Olha só, professor, o negócio é o seguinte, eu conversei com o meu paciente, eu vi o objetivo, eu estabeleci a necessidade, eu não consigo atingir isso com comida. Nem a betalanina, tá? Tô inventando aqui, tá, galera? E nem a creatina. E nem a creatina. Aí a gente vem pra cá. Bom, vamos lá. Qual o nível de evidência para o que eu quero? Creatina. Creatina para hipertrofia, força e potência tem. Pum, isso aí é indiscutível, né, galera? Tem muita evidência. Beleza? Beleza? Bom, a gente vem para cá. Cara, olha só, Nutri, então, meu orçamento tá limitado. Eu não gostaria de gastar mais do que eu vou gastar com a dieta e com as tuas consultas. Beleza, então a gente não vai trabalhar com a creatina. Sabe o que que tem acontecido, galera? Agora vocês vão dar risada, porque isso é muito verdade. Cara, o pessoal não tem conseguido ir no nutricionista no retorno ou pagado mais consultas porque tá gastando R$ 2.000 de suplemento. Vê se isso tem cabimento. A galera tá deixando de pagar nutricionista porque gasta R$ 2.000 numa lista de suplementos que não funciona para nada. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Entende? E é culpa nossa. Eu tô colocando a minha culpa também. Não tô dizendo pra gente ficar brigando com outros colegas. Eu não gosto disso, sabe? Essa coisa, ficar brigando com outros colegas. Azar, entendeu? Quer fazer trambicagem? Faz, que eu não vou me estressar à toa com isso. Agora, eu preciso ser ético. Eu preciso mostrar pro meu paciente. Não, peraí, olha aqui. Isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Ai, mas eu... Então tá, tu não quer acreditar em mim? Eu tô te mostrando todas as evidências que isso aqui funciona e que não funciona. Tu não quer acreditar, meu velho? É a melhor coisa que vocês podem fazer, inclusive. Hoje, eu sou o cara que menos se estressa em consultório que eu já vi. Porque os pacientes que me aparecem, eles sabem exatamente o meu estilo. Cara, tipo, ai, professor, eu queria usar uma L-carnitina, Nutri. Eu, cara, não tem evidência. Mas eu vou usar. Beleza, cara, fica à vontade. Tipo assim, né? Eu nunca vou me esquecer. Um
rapaz da medicina, aqui aqui da minha cidade. Aí ele prescrevia ultradose de vitamina D, né? Claro, quem tem deficiência faz sentido. Só que eu falei pra ele, não, olha só, tá acontecendo uma situação ruim. Eu fiz uns exames bioquímicos, né, na nossa paciente em comum. E, cara, ela não pode tomar mais vitamina D, ela vai ter uma hipercalcemia. A vitamina D dela tá no limite da hipervitaminose. Vai dar uma hipercalcemia nela. E eu me lembro que eu pedi pra ele, ó, não, cara, eu só quero que tu faça uma prescrição dizendo que tu que tá prescrevendo isso, porque eu não quero me complicar sozinho, né? Então eu quero uma coisa ética pro meu lado também. Então, nesse sentido, vamos pensar o seguinte, tá, beleza, professor. Eu vi que a betalanina também funciona porque é o seguinte, esse meu paciente, além dele querer hipertrofia, ele corre recreacionalmente 20, 30 minutos por dia. Peraí, a betalanina tem evidência para isso. Tem evidência para isso. Tá, beleza. Só que daí o teu paciente vai dizer o seguinte, cara, mas olha só, eu não tô pensando em competir na corrida. Eu não tô... Aí a gente vai analisar o seguinte, ó, realmente a betalanina, ela pode aumentar 3% o teu tempo até a exaustão. Aí, não, mas espera aí, professor. O meu paciente, ele tá competindo nas corridas de 21 quilômetros, que nem um que eu postei no Instagram agora, por isso que eu usei esse exemplo. Ah, não, então peraí, 3% é legal, dá pra dar um a mais, né? Agora, não, cara, é um cara recreativo. É um cara recreativo, faz sentido? Não, certo? Então, galera, essas perguntas todas devem ser feitas. Objetivo: especular a real necessidade do uso. Se perguntar se a gente não consegue atingir isso com comida. Qual o nível de evidência para o que a gente quer? Porque se não tiver, não é para usar. Paciente não é cobaia. E ver a vantagem financeira. Certo? Beleza? Galera, abram o chat e venham para as dúvidas. Bora. Dúvidas? Tô com vergonha? Dúvidas, galera? Tá, tô lendo ali. A Letícia mandou uma dúvida boa. Olhem o chat ali, galera, que a Letícia mandou uma dúvida boa. Eu vou deixar aqui o link para quem quer acessar a The Grandes School, tá? E daqui a pouco eu já mostro aqui para vocês a plataforma. Fiquem aqui que eu já mostro para vocês como é, que é bem legal, tá? Paciente com avaliação nutricional boa, rotina alimentar bagunçada, corredor, consumo de café alto diariamente, tá? A pergunta é ele algum problema desse consumo? Porque assim, ó, se for cafeína, até pode trazer, pode eventualmente, se for cafeína suplementada, insônia. Ah, não, aí não, né? Ainda mais para um corredor. Ele tem que dormir bem. Tu vai ter que conversar com ele. Tu vai ter que conversar com ele. Insônia é uma característica clássica da cafeína. Ele não pode. Então, tem pessoas que metabolizam realmente mais lento e aí a cafeína faz efeito mesmo, tá? Aí a cafeína faz efeito mesmo. Tu tem que conversar com ele. Não dá para consumir. Consumo de café, nesse caso dele, até as 4 horas da tarde. Até as 4 horas da tarde, tá? Beleza? Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Descafeinado é uma possibilidade, mas o ideal seria tu limitar ele até as 4 da tarde, entende? Limitar até as 4 da tarde. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Cadê? Prairie. Ó, o que eu tava falando da estratégia de periodização, isso aqui é bem legal. A gente faz uma depressão. Eu tô montando aí, né? Não tá pronto, tá, galera? A gente faz uma depressão de carboidrato no dia anterior, na semana anterior, e aí depois recarrega a carbo do corredor. É bem legal. Fica a dica. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui, ó. Galera, eu mandei no chat para vocês que hoje
a The Grand School, tá? A gente tá com o valor de R$ 34,90. É um valor literalmente simbólico para estudante, tá? R$ 34,90. Só que é óbvio que eu limito vagas porque não dá para, senão é sacanagem, né? Bota um valor muito baixo, a galera se aproveita. Então é para quem realmente está afim, participa das aulas, etc, etc. Eu vou mostrar ela aqui rapidinho para vocês entenderem só, tá? Mas aproveitem e já cliquem ali no chat e façam a inscrição, tá? Porque hoje a gente já tem, ó, diferentes aulas de captação e fidelização, suplementação, definição e cutting muscular. Boa, Letícia. Bora, te espero, tá? E qualquer dúvida, tu pode me chamar no WhatsApp, mas já faça a inscrição assim que terminar a aula aqui, tá? Não perde. Captação e fidelização de pacientes, cutting e definição, booking e hipertrofia, cálculos de dieta, nutrição esportiva, e-book, aulas adicionais, obesidade e emagrecimento, interpretação de exames, interpretação de artigos científicos, nutrição. Gente, e vai se renovando, e vai se renovando, e vai se renovando. Eu nunca tiro as aulas dali. Eu sei que tem algumas plataformas que a galera gosta de pegar e tirar as aulas, né? Eu vejo que a galera gosta mais, porque o que eu lido mais são os estudantes e profissionais recém-formados de nutrição. Então, eu deixo ali as aulas, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver a aula de 2024, tá? Tudo bem, não achem que ela tá desatualizada. Nunca tem aula desatualizada no sentido de ciência, tá? Mas, eventualmente, vocês vão ver, por exemplo, o Fabrício de Barba, tá? Fabrício de Barba aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, só que lógico que não necessariamente essa aula está desatualizada, tá? Então, a ideia é eu mantenho sempre as aulas, tá? Eu mantenho sempre as aulas e elas sempre vão se renovando semanalmente. Então, por exemplo, essa semana a gente já tem aula nova de, vamos lá, testosterona, tá? Tipo, na mulher e no homem, e como interpretar a deficiência, até com exames, tá? Postei já ali na segunda-feira. E na quarta-feira teve aula de suplementação de testosterona, o que as evidências trazem, tá? Mas, gente, vocês vão ter tudo, tá? Então, aqui, por exemplo, esse módulo de capitalização tem até aula adicional, ó. Por exemplo, aqui a gente tem como configurar a conta de Facebook para anúncio do Lucas Vencato, que é um estrategista digital, né? Então tem profissionais convidados. O Vini trazendo como que ele faria para captar os primeiros 30 pacientes. Essa aula tá muito legal, inclusive, tá? Vocês vão ter aula de. Peraí. Vocês vão ter aula com outros professores, a Ediana na aula de interpretação de artigo, com o Charles Lucena também. A maioria é comigo, né? Mas algumas vocês vão ter de booking, hipertrofia, né? Cara, tá muito maneiro mesmo, tá, galera? Tá muito maneiro mesmo, tá? Então, tá, pessoal? Não, acho que vocês não estão ouvindo o áudio, mas enfim, o áudio tá bem direitinho aqui, tá? Beleza? Então, galera, o que que eu quero dizer para vocês? Não percam tempo. Eu tô esperando vocês na The Grandes School, certo? Que é só acessar aqui, ó. Então vamos lá. Fabrício De Grandes, tá o link ali no chat.com/F De Grandes School. Vamos. E olha só, quem assistir as aulas, tá? Quem assistir as aulas, posta e me marca ali, que eu compartilho ali no Instagram, tá? Vamos criar uma comunidade. Vou falar um palavrão aqui. Não, vou deixar gravando as áreas e vou falar. Uma comunidade foda, tá? Nós vamos criar uma comunidade foda de nutricionista que se identifica com o que eu quero trazer, que é de nutricionista que se identifica com a prática baseada em evidências, que quer trazer ética para os pacientes, que quer trazer suplementação de qualidade, prescrição de qualidade, uma estrutura dietética de qualidade, é realmente quem quer trazer coisa boa para os seus pacientes, tá, galera? Então, eu estou esperando vocês na The Grandes School, certo? Posso contar com vocês? Comentem aqui no chat se eu posso contar com vocês. Comentem aqui no chat. A Amanda, a Letícia, sim. A Letícia já tinha falado que sim. Letícia, já tô dentro. Boa! Boa, Letícia. Boa, Nayara. Isso aí.
Muito bom, galera, muito bom, tá? E fiquem dentro do nosso grupo de estudos também, tá? Porque a gente vai ter mais aula, e-book, todas as coisas. Bom, vocês viram, né? O troço tá um caos, a quantidade de coisa que eu tô colocando ali, tá? Então, não sai. Tá bem, galera? Beijão e até a próxima, tá, pessoal? Para quem tem aula comigo hoje ainda ali na Uniaselv, vejo vocês mais tarde, tá? Beijão, galera. Tchauzinho. Deixa eu parar de gravar aqui. Feito. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, tchau.